Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos o nosso assunto aqui. Vamos falar de muitas coisas. Às vezes a gente tem que voltar lá atrás, num ponto que a gente deixou mal colocado. E às vezes, como a gente fala mais assim por inspiração, então eu creio que à medida que a gente vai decorrendo aqui na programação, às vezes a gente deixa de falar uns pontos que a gente queria falar no início e acaba que aquilo passa e aí a gente lembra daquele assunto que estava na linha para a gente colocar aquele assunto e a gente passa por alto e deixa passar. Mas eu gostaria de ir recapitulando algumas coisas que a gente no início falou. Por exemplo, eu comecei ali mostrando o plano de Deus, quando ele colocou o casal ali, Adão e Eva, no jardim, e que a serpente ofereceu a ela uma proposta de conhecimento, né? Ofereceu a ela uma proposta de conhecimento e ela achou isso muito interessante. E quando mostrou para Adão também achou interessante. E então realmente eles tiveram ali uma sensação, né? Vamos dizer, diz o irmão Branham, que o batismo do Espírito Santo é sem sensação. Satanás ofereceu uma sensação ali, sensação sexual, né? Que Eva não conhecia. Eles estavam ali no jardim. O irmão Branham disse que eles tinham um véu de santidade, eles estavam nus ali, mas havia um véu de santidade que não fazia, não deixava eles perceber essa questão de nudez, né? Era normal, como os animais, né? O jeito que os animais nasceram, o animal não põe roupa, né? Então eles eram como, vamos dizer assim, muito embora o homem é um animal, né, racional, mas eles viviam ali como os outros animais que tinham sido colocados no jardim, mas a serpente veio lá e rasgou esse véu de santidade, fazendo com que Eva quebrasse uma ordem de Deus, né? Deus tinha dito para não tocar naquela árvore, né? Veja, a árvore da ciência do bem e do mal. Por isso que a proposta da serpente não foi tanto a questão de comer aquele fruto. Não era isso aí que causou interesse em Eva. O que causou interesse em Eva foi justamente quando a serpente disse assim: você será como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso aí é que causou o interesse em Eva. E é isso que nós temos visto. Isso que nós temos visto nos púlpitos no mundo inteiro. Sabe? Os homens que não creem na palavra, e quando eu digo os homens que não creem na palavra, eu não estou falando do ateu, não. Estou falando de pessoas que estão em cima dos púlpitos e não creem na palavra. Eles pensam que creem, eles não creem.
Então, essas propostas. Então, nós vemos em cima dos púlpitos hoje muitas serpentes pregando, mostrando para a igreja, que representa a Eva, né? A mulher na Bíblia representa a igreja. O que nós vemos é as serpentes propondo conhecimento, sabe? E como Satanás é um guerreiro de muitos, milhões de anos, de muitos anos, de 12, sei lá de quantos, a gente pode falar 6.000 anos, ele vem aperfeiçoando suas táticas a ponto dele conseguir trazer uma mentira, diz o profeta, com 99,9% de verdade naquela mentira. Então dificilmente uma pessoa sentada diante de uma serpente dessa vai detectar essa mentira, a menos que Deus o mostre para ele. A menos que Deus mostre que ali está um pastor serpente. Porque o animal lá no jardim do Éden foi o primeiro pastor de Eva. O primeiro pastor que ensinou Eva a rejeitar a palavra. É forte, mas é verdade. Essa minha linha aqui, por isso que eu estou, vamos dizer assim, eu não tenho um lugar para pregar isso. Deus criou esse meio. Nada foi criado pelo diabo, diz o irmão Branham. Nada foi criado por Satanás, pelo diabo. O diabo, ele influencia pessoas a descobrirem. O homem descobre o que Deus já criou. Então Deus cuida. Veja, Deus cuida do seu trabalho. Deus provê o meio. Lá quando Elias estava escondido ali na caverna, Deus mandou um corvo e levar comida para Elias. Deus cuida. Deus cuida. Se você pegar hoje a internet, não há um corvo maior, mais carniceiro, vamos dizer assim, mais fétido do que o que é transmitido através desse sistema, do que é levado aos ouvidos, aos olhos das pessoas. Mas Deus usou um corvo para levar alimento para Elias. É assim que Deus faz. E Ele dá conta de fazer isso. Deus dá conta. E eu creio que Elias comia aquela comida. Nossa, mas essa comida veio por esse meio? Sim. Foi o único jeito que tinha. Eu tive que usar esse corvo para levar comida para Elias. E não somente agora, nesta hora, para os filhos de Abraão. Sabe? É o meio que Deus tem hoje. Foi Deus que criou. O homem só descobriu, canalizou. Muito bem. Então, voltando ali, e aí é onde que o pregador que prega o evangelho, ele teria que pregar o evangelho de uma maneira assim, que fizesse com que o crente cresce realmente no sacrifício que foi feito no Calvário. Porque de outra maneira, porque o que aconteceu?
O irmão Branham disse assim, que o que aconteceu no Jardim do Éden, porque os dois tinham a vida eterna. Adão e Eva tinham a vida eterna. Se, como eu disse antes, não existe o se. Se eles não tivessem quebrado o pacto, eles estavam na eternidade. Eles poderiam comer da árvore da vida e viver eternamente. Porque eles podiam comer de todas as árvores. O Branham disse que as duas árvores que tinha no jardim do Éden, ele disse ele falou assim, qualquer teólogo sabe disso. As duas árvores que tinha no jardim do Éden, uma era Cristo e o outro era a serpente. A árvore da ciência do bem e do mal era a serpente e Cristo era a árvore da vida. E quem come da árvore da vida vive eternamente. Jesus disse, quem comer dessa árvore viverá eternamente. Pois bem, agora aí vem o desenrolar do plano de Deus. Deus vem desenrolando o seu plano de salvação, prometido lá no Éden, já quando os dois tinham, Eva tinha aceitado a proposta de Satanás e Adão aceitado a proposta de Eva. Veja, a primeira mulher pregadora que teve também foi lá, no Jardim do Éden. Eva, pregando para o seu marido. Olha aqui, olha para você ver que coisa, que sabedoria. Olha, nós não sabíamos disso. E eu aprendi ali só que aquilo gerou, sabe o quê? Caim. E antes de 24 horas, diz o irmão Branham, antes de 72 horas, gerou Abel também. Eu estou falando de o que o profeta falou. Que a serpente teve uma relação sexual com Eva, que era um animal ereto, muito mais próximo do homem do que o chimpanzé, tinha uma faculdade mental e falava, andava com duas pernas, a anatomia dele era semelhante à do homem. Por isso que quando João Batista os viu no barranco do Rio Jordão, ele gritou, raça de víboras, e eram homens fariseus com a Bíblia debaixo do braço, o Torá, né? E João Batista viu lá o formato da serpente. Os filhos de Caim eram seres igualzinho os outros seres humanos, todos igual. A serpente idêntica ao ser humano. Era raça de víboras. Era descendente da serpente. Jesus foi mais direto, Mateus 23, 34. Serpentes. Jesus não falou raça, já falou serpentes. Diretamente para eles. Pois bem. Aí o plano de salvação fica muito... O profeta trouxe de uma maneira assim, o Calvário. Ele ensinou o Calvário de uma maneira que se o crente, se o ouvinte, o leitor, o ouvinte da fita que ouve o profeta falar, ele não pode ter dúvida do que Deus fez para ele no Calvário. Só que o que nós vemos é um monte de crentes. Quando Paulo começou a pregar, Paulo já deixou bem claro lá. Ele falou assim,
não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, também nós, os que cremos em Cristo, seremos ressuscitados. Paulo já estava recomendando, porque Paulo sabia que as serpentes iam invadir os púlpitos. Paulo sabia que os pastores serpentes iam invadir os púlpitos e fazer as pessoas descrerem do que Deus fez no Calvário. Todo o plano de Satanás, irmãos, por favor, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, todo o plano de Satanás é desfazer a obra de Deus. O diabo não tem outra coisa para fazer. Ele usa todos os tipos de meio que você pensar e se aproxima de tal maneira que Paulo chegou a dizer, se vier um anjo do céu. Olha aqui, a Bíblia diz que ele se tornaria como anjo de luz. Olha que proximidade que ele chegaria. Olha que proximidade que ele chegaria diante do povo. Um anjo de luz. Um anjo de luz. Para tentar enganar. Olha a proximidade que ele chegaria. Então veja, como ele pregaria. Como que ele pregaria esse evangelho dele para chegar ao ponto de ser comparado com um anjo de luz. Anjo de luz é mensageiro da palavra, porque a luz é a palavra. Né? E anjo significa mensageiro. Ele se tornaria um mensageiro da palavra para tentar enganar. Olha a proximidade que ele consegue. Então, como é que o eleito vai detectar? Eu estou com 62 anos. Para me pregar, eu tive que passar por isso. Para hoje eu poder falar que eu já vi esses anjos de luz nos púlpitos, pregando. Eu já vi esses mensageiros da palavra depois do verdadeiro anjo luz. Veja bem, anjo de luz, mensageiro da palavra. Agora, o verdadeiro anjo luz, que é Cristo, no seu enviado por Ele mesmo. Então, esses mensageiros, anjos de luz, mensageiros da palavra, eles vêm trazendo a sua mensagem, como sendo um mensageiro acima do mensageiro que Deus enviou. Eles têm uma mensagem deles. A mensagem não é de William Branham, a mensagem é deles. Porque tudo que você fala do profeta, não é desse jeito. O jeito certo é o deles. Eles não conseguem ler um parágrafo. Você lê um parágrafo para ele, você olha que o irmão Branham falando aqui, tal e tal coisa assim. Ele fala assim, não, mas não é assim não. Que isso? Pelo amor de Deus. Até parece que... E aí, como... E os que estão diante dele, crendo neles, para eles é o anjo. Mensageiro de Deus enviado para eles. Totalmente fora da palavra. Por quê? Por que eles estão totalmente fora da palavra? Porque eles têm a sua mensagem. A mensagem que eles pregam não é a de William Branham, é a deles. É a mensagem deles. Não é do mensageiro que Jesus enviou. Que Jesus disse, eu enviei o meu anjo. Então,
Mas aí como que eles fazem para segurar o povo diante deles? Uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tentar anular na sua mente o sacrifício de Jesus. Mas como que eles vão conseguir? Eles vão dar conta de pregar o Calvário para você de uma maneira que você descreia do Calvário. Olha que coisa! Eles vão pregar o Calvário fazendo você descrer do Calvário. É assim que eles fazem. Porque assim, irmão, a Bíblia e a mensagem é a Bíblia revelada, diz o profeta. A mensagem é a Bíblia revelada. O que é a mensagem do mensageiro? A Bíblia revelada. Agora, a Bíblia já foi revelada pelo mensageiro. Agora eu vou revelar a mensagem que já está revelada pelo mensageiro. Por que eu vou fazer isso? Sendo que o mensageiro já revelou. A mensagem não é uma parábola. Parábola era quando Jesus falava, porque a comissão, veja, o versículo que se referia o que ele ia pregar, está lá na Bíblia. Está escrito assim, ó: anunciarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ocultas. Falarei em parábolas para aqueles que ouvindo ou não ouçam, e os que veem não vejam. Esse era o propósito. Mas agora não. Deus, sabendo tudo que ia acontecer, que as serpentes iam invadir os púlpitos, ele deixou a carta. Eu costumo dizer assim, ele deixou a carta na manga para o último dia. Tem uma carta na manga de Deus, porque Deus conhece o seu opositor. Deus não o subestima. Sabia que Deus não o subestima? Não. Deus não subestima o seu opositor. Ele sabe que ele é astuto mesmo. Os homens, veja, por falta de conhecimento, subestimam o seu inimigo, que é guerreiro de 6.000 anos. Mas Deus não. Deus não subestima ele, não. Mas Deus deixou uma carta na manga. Sabe qual é a carta na manga? Que entope a boca dessas serpentes que estão em cima do púlpito? A ressurreição de Jesus Cristo, lá há 2.000 anos atrás. Porque eles tentam falar de todas as maneiras que ele ressuscitou, mas sabe, quando foi lá só tinha um lencinho e tal, o corpo foi dissolvido e não sei o que lá, e não tem, sabe? Não adianta. Ele ressuscitou. Quem ressuscitou? Jesus, aquele lá que mostrou a mão para Tomé. Aquele lá. Ele falou assim: aqui, Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Veja, sou eu mesmo. Então não adianta você vir com blá, 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 que é porque o corpo, não sei o que lá. Eu nem paro para ouvir isso. Não paro porque está fora da mensagem, acabou, ponto final. O Mombrana disse aqui, ó, quer ver? Olha que maravilha isso aqui, ó. A brecha. Eu ia ler outra coisa, mas eu vou ler a brecha aqui, ó. Olha que coisa. É por isso que eu falo, às vezes você tem que voltar lá depois.
Porque eu quero mostrar para vocês que o Mombrana disse que lá foi quebrado o átomo. Foi quebrado, foi o átomo o problema lá no Jardim do Éden. Porque quando a serpente interviu no plano de Deus, como eles tinham a vida eterna e eles desobedeceram a palavra de Deus, desde então, o Mombrana tem uma mensagem que ele prega com esse tema. Desde então, a cadeia do homem, vamos dizer assim, aí o homem começou a envelhecer, porque quebrou a cadeia, quebrou o átomo que dava a vida eterna. Aquilo ia seguir. Quando quebrou o átomo, o homem começou a morrer, diz o Mombrana. Naquele momento, o homem começa a morrer. O Mombrana dá um exemplo da tinta. Eu queria ver um pregador entender o que o Mombrana, por que o Mombrana usou a tinta como exemplo e o clórax. O Mombrana deu exemplo aqui na mensagem, Deus em simplicidade. Ele parece que ele estava dando uma aula de química. Professor de química, mostrando, sabe para quê? Qual o motivo? O Mombrana não era químico, não era professor de química, mas ele tomou aquilo ali para mostrar o que aconteceu no Jardim do Éden. Oh my! Foi isso que aconteceu. O Mombrana chega a dizer assim, essa expressão assim, ó. Então, levaremos isso até os átomos. Aí ele fala assim, foi o átomo. Sim, foi o átomo. Foi o átomo que foi quebrado. E o homem começa a envelhecer, começa a morrer. Tá, agora Deus dá um substituto. Para que de ano em ano o homem tivesse um pouco de alívio daquele pecado. Que ele nasceu em pecado e em pecado concebeu a sua mãe. De ano em ano eles iam lá e levavam o sacrifício. Voltava, Mombrana disse que eles voltavam assim, sabe, aliviado. Pensa, mais um ano vencido e mais um ano para frente, para quando chegar no final do ano fazer outro sacrifício para aliviar de novo. Porque o sangue de bodes e de touros e de ovelhas e de qualquer animal não tirava o desejo de pecar. Veja, só cobria o pecado. Então essa cadeia foi quebrada. Quebrada essa cadeia, o homem começou a morrer, diz o irmão Branco. Mas nessa mensagem aqui, Deus em simplicidade, começa ali pelos 400, parágrafo 400, começa ali, e vai. O irmão Branco diz assim, que quando Deus desceu o verdadeiro alvejante, veja, o alvejante, que foi o sangue dele mesmo, diz a Bíblia, Atos 20, 28, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário era o sangue de Deus. Sabe que ele daria conta? Aquele sangue derramar na cruz do Calvário, no Monte Caveira, será que quando chegasse ali na caveira de Adão, de Jó, de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Adão, vamos começar por Adão, pronto.
Será que aquele sangue derramado teria poder dele pegar a chave de Satanás e ir lá e soltar eles do paraíso? Eu vi um pregador esses dias falando de paraíso. Paraíso encerrou lá. Paraíso era um lugar onde ficava os eleitos, os filhos de Deus do Velho Testamento. Era uma seção do livro, claro. Era uma seção, era Hades e paraíso. Mas aquele paraíso não era definitivo. Como a sexta dimensão não é definitiva. Não vou entrar nisso agora. Vamos lá. Não vou entrar nisso agora. Pois bem. Mas era um lugar bom, maravilhoso, para aqueles que eram crentes em Deus do Velho Testamento. Então, o sacrifício, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, agora acabou o pacto, acabou até mesmo as alegorias, os tipos do Velho Testamento, porque agora Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não tem processo, não tem purgatório. Por isso aí o Romano disse: quando desce esse alvejante, aquele filho de Deus que estava na vida, agora ele está do outro lado do abismo, perdido, sem meios de voltar. Aí Deus cria o meio, Deus provê o meio de trazer o homem do outro lado do abismo novamente. Agora o sacrifício do Calvário o coloca do outro lado do abismo, que era a morte, sem nenhum risco mais, diz o profeta. Sem nenhum risco mais de se perder. Essa é a mensagem do profeta. Sem nenhum risco mais de se perder. E tem uma coisa, com relação, quando um filho de Deus chega nesse ponto, olha o que o Romano fala aqui. Quer ver? Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam. Deus deu ali para ele a palavra: não faça isso, não faça aquilo. Eles queriam a sua própria escolha. E eles queriam descobrir o que era ter sabedoria. Então, eles fizeram a prova. E isso causou a morte. Isso causou a morte. Veja, aí o Romano fala assim: agora, quando um homem é redimido, ele não se importa mais por conhecimentos. Ele não se preocupa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Eles não querem nenhuma escolha de modo algum. De modo algum. Cristo tem sido sua escolha. E isso é tudo. Ele está redimido. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. O Senhor nos ajude. Se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.
Señor, tú eres todo para mí. Señor, tú eres todo. Señor, tú